Olá, eu sou Geraldo Barros, coordenador do CPEA da Exalc USP. Hoje eu vou falar com vocês sobre a inflação do ano de 2020. 2020 foi um ano muito difícil para o Brasil e para o mundo por causa da pandemia do Covid-19. Mas no Brasil ocorreu um efeito para agravar a situação da população, que foi uma aceleração da inflação no terceiro trimestre de 2020. Então, hoje eu vou apresentar para vocês o modelo econômico do CPEA, os fatores causadores da inflação, os gatilhos que provocaram, que fizeram com que a inflação fosse diferente daquilo que era esperado. Vamos, então, olhar alguns dados e os resultados das análises do CPEA. Estamos, então, procurando os gatilhos da inflação. O que é que provocou a inflação, levou a inflação no Brasil a ser diferente do esperado? Na verdade, nós soubemos, fomos surpreendidos pelo fato de que a inflação no Brasil, que nós esperávamos que fosse 6,1%, acabou sendo 4,4%, uma queda de 1,7% de fato, não esperado e que foi uma agradável surpresa. Como indicado nessa figura, a barra azul, a inflação observada, a amarela esperada e a seta vermelha mostrando a queda de 1,7% com que não contávamos. Os gatilhos da inflação são as mudanças que nós não antecipamos naqueles fatores que provocam a inflação. E quais seriam esses fatores? Antes de vê-los, vamos olhar como o consumidor sentiu a inflação no ano de 2020. A média geral do IPCA foi 4,5% de aumento. Os alimentos tiveram um aumento de 14,1%. Então, é fácil dizer que o vilão da inflação no ano de 2020 foram os alimentos. Os demais itens aparecem também, mas em menor grau. Os fatores que provocam a inflação no Brasil, de acordo com o modelo econômico do CPEA, são os que estão listados aqui. E os gatilhos são as mudanças não antecipadas, não esperadas nesses fatores e que fazem com que a inflação seja diferente do esperado. Um fator importante é o câmbio, que entra em todos os itens que são direta ou indiretamente exportados ou importados. O outro item importante é o hiato, que mede o aquecimento da economia. Se a economia estiver muito aquecida, a inflação tende a ser maior. O outro fator importante são as expectativas que os agentes de mercado têm da inflação. Isso é captado pela pesquisa Focus do Banco Central. Quanto maior a expectativa da inflação futura, maior a tendência de reajustes de preços em antecipação à inflação. Um outro fator importante no Brasil são os preços internacionais de commodities, que chamamos aqui de FB. Quando os preços em dólares da soja, do milho, da carne sobem no mercado internacional, isso de alguma forma vai ser passado para o Brasil. O outro fator importante são os preços ao produtor de alimentos. Nós chamamos de IPPA. As mudanças nesses fatores, no IPPA, decorrem de quebra de safra, aumentos de custos e assim por diante. Um outro fator que pode causar inflação significativa são os preços dos combustíveis, que o CPEA representa pelo diesel. O diesel é um componente do frete, é um componente do transporte de pessoas nas grandes cidades, então ele pesa bastante ao consumidor. E, finalmente, há o item indexação, que nós chamamos de index, que é o fato da inflação passada no Brasil tender a ser repassada para a inflação corrente, numa tentativa de recompor os preços que foram deteriorados pela inflação passada. Quais foram as variações observadas nos fatores que afetam a inflação no Brasil? Então, não são aqueles que
atuam diretamente ao consumidor. São os causadores da inflação, cada um saindo de uma parte da economia. A principal alta que houve nesses fatores de inflação foi o IPPA, novamente o preço dos alimentos, que teve uma alta de 57,7% ao produtor. Em seguida, veio o item câmbio, com uma alta de 31,1%. Então, são dois fatores que pesaram bastante para provocar inflação no Brasil. Mas essa questão precisa ser destrinchada para ser melhor compreendida. Por exemplo, aqui do lado direito, nós vemos que, se não fosse a alta do dólar, os alimentos teriam subido apenas 10,7% ao produtor. E ainda mais, o diesel, ao invés de ter subido 5,2%, se não fosse a alta do dólar, teria caído 19,8%. Então, o dólar foi um fator que contribuiu bastante para a inflação no Brasil. Se nós examinarmos agora pela ótica dos gatilhos do IPCA, nós vamos ver que a inflação, nos vários trimestres do ano, ou pelo menos nos 3 primeiros trimestres do ano, foram menores do que se esperava. No primeiro trimestre, esperávamos 1,21%, e ela foi 0,53%. No segundo trimestre, esperávamos 1,43%, e ela foi menos 0,43%. Essa longa flecha amarela mostra a queda havida de surpresa na inflação. No terceiro trimestre, esperava uma inflação de 1,62 e foi de 1,24, mas no quarto trimestre, a inflação realmente foi a 3,08%, quando nós esperávamos uma inflação de 1,85%. Então, o grande problema da inflação no Brasil, no ano de 2020, ocorreu no terceiro trimestre, quando as pessoas estavam, muitas, sem trabalho e sem renda, e tiveram que passar por esse aumento no custo de vida. Em cada trimestre, nós vamos examinar agora os fatores que surpreenderam no sentido da formação da inflação. O fator que mais contribuiu para a alta da inflação foi o preço dos alimentos no primeiro trimestre. Tá? O outro fator de surpresa foi o câmbio, com 0,22 pontos percentuais. Mas houve alguns fatores que, de forma importante, detiveram aumentos na inflação. Um deles foi a indexação. A indexação reduziu a inflação no primeiro trimestre em 0,6 ponto percentual. E essa redução aconteceu porque a economia entrou numa recessão e não era fácil repassar preços anteriores, a inflação anterior para a inflação presente. O outro fator importante foi a queda no preço do diesel. O petróleo, no primeiro trimestre, no primeiro semestre de 2020, no mercado internacional, caiu mais de 70% em dólares. Tá? Então, isso foi um fato bastante marcante no ano e que ajudou a nós termos uma queda no diesel no Brasil. Um outro fator relevante foi o hiato. Quer dizer, a economia, por causa da pandemia, começou a trabalhar abaixo da sua capacidade. Já no segundo trimestre, o grande fator de surpresa foi uma queda de mais de 2 pontos percentuais na inflação devido ao diesel. Tá? E houve também um efeito de aumento da inflação de 0,54 ponto percentual por causa do câmbio. No terceiro trimestre, o câmbio veio violentamente e agiu para um aumento na inflação de 0,49 ponto percentual. Outros fatores todos atuaram no sentido de uma redução na inflação, como, por exemplo, as expectativas. As expectativas do mercado foram muito favoráveis
na maior parte do ano de 2020. Quer dizer, os agentes de mercado, na pesquisa Focus, mostraram que estavam contidos, não estavam esperando alta de inflação. Outro fator importante foi o hiato. Claro, no terceiro trimestre, havia o problema do distanciamento social, a economia operou em uma menor capacidade, e então o hiato teve um efeito negativo na inflação. Um outro fator que pesou também foi a dificuldade de usar a indexação na economia. A economia estava trabalhando em baixa rotação e estava difícil repassar a inflação passada para a inflação corrente. Finalmente, no quarto trimestre, aquele que foi marcado por uma aceleração na inflação, os fatores principais foram o diesel, com 0,64 ponto percentual, e o hiato. O hiato agora veio na forma de um aquecimento na economia com a chegada do auxílio emergencial, que aumentou a demanda e os produtores, os vendedores, tiveram que usar seus estoques para vender, para atender essa demanda, havendo alta nos preços. Houve também no quarto trimestre uma alta no preço dos alimentos, que pesou 0,16 ponto percentual na inflação. As expectativas continuaram moderadas, contidas, contribuindo para uma redução na inflação. Em conclusão, quais foram os efeitos dos gatilhos no ano de 2020? Houve os gatilhos que diminuíram a inflação em 2020. O primeiro deles foi o preço do diesel. Felizmente, o preço do diesel caiu no mercado mundial por causa da pandemia, houve uma queda na demanda de combustíveis, e no Brasil isso representou um efeito do diesel, reduzindo a inflação em 1,84 ponto percentual. Outro fator que ajudou bastante a contenção da inflação abaixo do esperado foram as expectativas da inflação. Os agentes econômicos não projetaram esses aumentos que estavam havendo na inflação para o futuro. E, finalmente, o fato, evidentemente, do Brasil ter passado o ano numa condição de recessão que dificultou bastante a indexação de preços, o repasse da inflação passada para a presente, que importou uma queda da inflação observada em 0,8 ponto percentual. O que contribuiu para aumentar a inflação em 2020? O dólar, evidentemente, com 1,32%. Os produtos agropecuários também elevaram a inflação, mas somente em 0,41 ponto percentual. Devido a esse aumento ocorrido foi porque a safra de 2020 foi mais ou menos restrita e houve um aumento inesperado na inflação ou na demanda por alimentos no quarto trimestre. E, finalmente, houve um impacto dos preços internacionais em dólar, que de fato subiram no mercado internacional, não muito, mas houve realmente uma elevação e que foi internalizada no Brasil. Então, nessa concepção, o grande fator causador da inflação no Brasil foi o dólar. Primeiro, o dólar reduziu a queda que o diesel teria em virtude da queda do preço do petróleo e do diesel no mercado internacional. E o dólar é também causador de inflação, o vilão da inflação, porque ele turbinou a alta das commodities agropecuárias para o consumidor brasileiro. A alta no mercado interno foi muito maior do que a alta no mercado externo, e foi por causa do dólar. Então, de alguma forma, o problema do Brasil com relação à inflação está no dólar. E o dólar é um fator, é uma variável de muito difícil controle, porque depende de fatores institucionais e fatores políticos que dão a segurança de fazer negócios no Brasil. É claro que o Banco Central pode tentar controlar o câmbio, aumentando as vendas da moeda, aumentando a taxa de juros e assim por diante. Mas os efeitos são bastante limitados. É um problema estrutural do Brasil, que volta e meia ele tem uma instabilidade cambial, e em 2020 a situação
convergiu para uma alta bastante grande do dólar, que provocou essa inflação bastante grande no Brasil. Obrigado.